Então, vamos lá. Introdução à circunferência trigonométrica. Primeiramente, a gente vai trabalhar aqui só com ângulos notáveis. No caso, os de 30, 45 e 60 graus. E os seus arcos côngruos, que eu vou mostrar nessa tabela, nesse círculo daqui de cima depois. Primeiramente, um macete aqui para decorar essa tabela vai servir para quase tudo de trigonometria, se não tudo. Um macete aqui para você decorar, tá? Coloca 1, 2, 3. 1, 2. Deixa eu escrever aqui, senão não vai caber. 1, 2, 3. Aí aqui no cosseno você escreve 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Coloca a raiz aonde não tem 1. Ou seja, vai colocar a raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui e raiz aqui. Aí o de baixo, você coloca a raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Inclusive, dá pra fazer até a música, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz onde não tem 1, tudo sobre 2. Sobre 2 foi foda. Sobre 2. 3, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto, essa é a música. Eu aprendi assim essa tabela, porque se fosse decorando número por número ia ser foda. Eu só decorei por causa dessa música. Bom, voltando, o que é um arco côngruo? Vai ser um ângulo em algum outro quadrante, porque a gente está acostumado somente com essas medidas de ângulo aqui, certo? Mas e se caso vier, por exemplo, o seno de 120 graus, de 180, como é que a gente vai saber? E esses que vão... Quando a questão não der o valor em específico do ângulo, é porque ele é côngruo, ou seja, ele vai ter relação com algum desses três ângulos aqui, tá? Como é que a gente vai saber se ele é côngruo ou não a um ângulo? Por exemplo, temos aqui nesse círculo, demonstração, tá? Um ângulo alfa, que eu vou colocar aqui como se fosse 30. Qual vai ser o ângulo côngruo a ele? O ângulo côngruo é o ângulo que está em outro quadrante, mas de modo a formar uma linha reta. Ó, esse ângulo daqui é um ângulo côngruo. E quanto ele vai medir? Se ele estiver no segundo quadrante, ele vai medir esse ângulo daqui de 30 graus, que é subtraído de 180, ou seja, esse ângulo aqui no caso vai medir, coloca aqui 30 graus, esse ângulo aqui vai medir 180 menos 30, que vai dar 150. Aí você já podia, pedir, ó, o seno e o cosseno de 150 graus. Ou seja, quando ela pede isso, ela quer saber, basicamente, que esse ângulo de 150 graus, ele está se referindo à mesma coisa do ângulo de 30 graus, porque eles dois são côngruos. Um outro exemplo, e se eu estivesse no terceiro quadrante? Aí a gente vinha pra cá, ele é côngruo, tá? Sempre permanece na mesma reta, tá? Opa, até coloquei errado aqui. Terceiro quadrante. Aí esse ângulo aqui vai medir os 180 mais o ângulo inicial que a gente achou, que é os 30. 180 mais 30 vai medir 210, nosso ângulo. Aí foi peia. Vou deixar assim mesmo, se foda. E a gente vai ter o último para fechar a nossa tabela, que é o do quarto quadrante, que vai ser o 360 menos um ângulo de cima, no caso 330, que vai medir 330 graus. Por exemplo, aqui você não deve estar entendendo muito essa complexidade, é bem
chatinho mesmo. Mas, por exemplo, vamos tratar aqui. Depois eu vou fazer uns exemplos para vocês fixarem melhor isso aqui, porque depois que você pega a manha fica bem mais fácil, tá? Você vai se basear nesses cálculos daqui, ó. Se tiver, sempre começa do primeiro quadrante, tá? Ele vai dar um ângulo, por exemplo, ele pode dar um ângulo de 120 graus. Como é que eu vou saber qual é o ângulo côngruo a esse? 120 graus vai estar entre 90 graus e 180 graus, concorda comigo? Ou seja, ele está no segundo quadrante. Então ele quer saber o ângulo que menos 180 vai dar 120. Aí é só fazer, né? 120 passa para o outro lado lá com menos, x é igual a 60, ou seja, o ângulo côngruo de 60 não, como é o nome? Caralho, esqueci. 120 não, agora que eu me equivoquei, né? 120 não. Porra, aí é pé, eu tô explicando o bagulho errado, é foda, velho. 120 não, como é o nome? Não, é 120 mesmo, que maconha da febre. É 120 mesmo, exatamente. Deixa eu voltar pra lá. 120. Aí aqui vai medir 120 mais ou menos. Então um ângulo. A gente sempre vai tentar reduzir esses ângulos grandes para um desses três aqui, ó. De baixo. Por isso que eu disse que esses três iam ter relações. Não se preocupe não, vou fazer um exemplo depois vocês vão entenderem melhor essa lógica. Uma coisa. Quando você vai pegar ângulos côngruos, que no caso são, que tem relação com um desses três, mas que é maior que esses, a gente vai sofrer alteração de sinais. Como assim? Imagine o seguinte, esse plano cartesiano. A gente tem aqui a reta x, para a direita positivo, né? Positivo e para a esquerda negativo. E para cima positivo, na reta y, para baixo negativo. Concorda comigo, né? Se um ângulo, vamos supor aqui que eu tenho um círculo, tá? Se um ângulo ele tá no terceiro quadrante, por exemplo, ele tá aqui. Como é que a gente vai dizer que é o sinal dele? Presta atenção. Se a gente fosse basear no eixo y, ele está nessa parte. Esse aqui é o eixo y, tá? Vou colocar aqui. Esse aqui é o eixo x. Se a gente fosse basear no eixo y, ele vai estar aqui na parte de baixo, ou seja, o nosso seno, que indica que é o nosso y, vai ser negativo. O sinal do nosso seno vai ser negativo. E o do cosseno também vai ser negativo, porque ele está na parte esquerda. Tá? Não entendi, vou dar mais um exemplo. Imagine isso aqui. Imagine como se fosse um ponto em um plano cartesiano. Tá? É bem simples mesmo de identificar o sinal dos dois. Esse aqui é um macete, não é nem... Esse aqui de baixo, esse aqui você vai ter que decorar porque não tem macete. É pra se fuder mesmo. Esse aqui. Vamos supor esse daqui, vamos lá. Com relação ao eixo Y, no caso, esse eixo daqui inteiro, a gente percebe que o ponto está na parte de cima do eixo Y, ou seja, o nosso seno vai ser positivo. E o nosso cosseno, a gente percebe que o ponto ele não está aqui na parte direita, mas sim na nossa parte esquerda, ou seja, o nosso cosseno vai ser negativo e o nosso seno vai ser positivo, tá? A gente vai ver isso nos exemplos da próxima parte do slide que eu vou mostrar. Sinal da tangente. Aqui não tem muito o que fazer, tá? Não vai decorar. Aqui você tem que decorar realmente. Vamos lá. Se tiver no primeiro quadrante, é positivo. Se tiver no segundo, negativo. Se tiver no terceiro,
positivo, e se tiver no quarto, é negativo. Aqui não tem que fazer, que você tem que decorar. O do seno e do cosseno você ainda pode se basear por meio de gráfico, né? No caso do plano cartesiano. Agora a gente vai para os exemplos, tá? Vou explicar bem direitinho para não ficar nenhuma dúvida. Ó, chegamos aqui, vamos lá. Vamos começar com o nosso exemplo. A gente tem que achar o cosseno de 135 graus. 135, primeiramente. Vamos achar no nosso gráfico onde é que está o 135. 135 está entre 90 e 180. Então ele deve estar aqui nessa parte daqui, concorda comigo? E quando o ângulo está nessa parte aqui, a gente deduz o quê? Que é 180 menos o ângulo. Esse ângulo aqui, tá? Não é o ângulo que ele vai dar aqui. Por exemplo, o cosseno de 135. Pode ser também, né? No caso, pode ser, porque vai dar certo de qualquer jeito. Eu viajei. Pode ser. Mas se você quiser também, você pode colocar lá do outro lado. Menos o ângulo. Ou seja, 185 menos 135 vai dar 45 graus. Ou seja, o nosso ângulo côngruo vai ser o de 45 graus. 45 graus. Vai estar aqui mais ou menos. O de 135 vai estar na mesma reta dele. Porque está no segundo quadrante. Bom, aí é o que eu digo para vocês. A gente já pode colocar aqui, tá? Vai ser o cosseno de 45 graus. Mas acabou? Não, porque o que eu disse? Tem a questão do sinal. Se lembra o que eu disse? Imagina uma reta. Nosso ângulo, 135 graus. Ó, o seno I, o eixo Y é o do seno. Imagina isso, tá? E o eixo X é o do cosseno. Vamos imaginar o 135. 135, ele quer saber o cosseno só, tá? 135, o nosso seno vai ser positivo, porque ele está nessa parte aqui de cima, ó. A bolinha, opa. O nosso ângulo está nessa parte de cima. Então o seno vai ser positivo, sendo que ele quer o nosso cosseno. Ou seja, o ângulo está na parte esquerda. E se a gente for seguir uma lógica de números inteiros, a parte da esquerda é negativa. Ou seja, então não vai ser cosseno de 45, mas sim menos o cosseno de 45. Tá vendo? Por isso que é importante você saber a diferença dos sinais. Agora é só meter na tabela. Qual é o cosseno de 45? A gente sabe, ó. Decora a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2, ó. 1, 2, 3 pro seno. 3, 2, 1 pro cosseno. O do meio é o de 45. O do meio é o 2, ou seja, então vai ser raiz de 2 sobre 2. Com o sinal negativo, tá? Achamos o nosso primeiro ângulo côngruo. Vamos lá. Próximo agora que a gente vai tentar encontrar o seno de 2π sobre 3 radianos. Bom, como é que a gente vai transformar isso para graus? Do 1π, ó, o π equivale a 180 graus. Então é só substituir aqui, ó. 2 vezes 180 dá 360. 360 dividido por 3 dá 120. Ou seja, ele está querendo saber da gente o cosseno de 120. O cosseno não, desculpa. O seno de 120 graus. Agora a gente vai lá naquele nosso círculozinho. Imagina, seno de 120. O seno de 120 está entre 180 e 90. Então vai ser, qual no nosso cálculo? 180 menos o nosso ângulo. 180 menos 120 dá um ângulo de 60 graus. Guarda ele aí, tá?
Ele quer saber, então, o seno. Vou colocar aqui, ó. Seno 60 graus. Sendo que, calma, a gente ainda tem que achar o sinal. Agora sim a gente vai atrás do sinal. Ó, vamos lá. 120. O 120 tá aqui, né? É o mesmo do outro, né? Sendo que agora o do outro ele pediu cosseno. Vamos lá, o seno. Parte de cima positiva, parte de baixo negativa. A bolinha tá na parte de cima, ou seja, o nosso seno vai ser positivo. Então, ele já é o próprio seno de 60. Seno de 60, vamos lá na tabelinha. 1, 2, 3. Achamos. 3, que no caso vai ser raiz de 3 sobre 2. Achamos mais um. Acho que não vai dar pra escrever não aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que nós faz? Vamos agora para esse aqui. Vai ser em dobro, porque esse aqui é um caso especial. Vamos lá. Cosseno de 180 e seno de 180. Oxi! Como é que pode isso? Porque ele chegou já no limite dele. 180 é aqui, né? E aí, como é que fica? Imagine o seguinte, tá? A gente vai ter aqui 1 para cima, porque é positivo, e menos 1 aqui para baixo. 1 para a direita, porque é positivo, e menos 1 para a esquerda, que é negativo. Essa bolinha, para o cosseno, ela vai ter algum valor. A gente pode ver aqui, ó. Essa bolinha está na reta do cosseno. Ó. Então ela vai ter para o cosseno de 180 o valor de menos 1. Já pode colocar aí, tá? Agora para o valor de seno. Num gráfico, num plano cartesiano, quando a gente tem uma bolinha aqui no meio, ou uma bolinha aqui no meio, o que é que a gente diz? Se ela tiver no eixo X, o nosso Y vai ser 0. E se ela tiver no nosso eixo Y, o nosso X vai ser 0. Não é isso? Concorda comigo? Aqui vai ser a mesma lógica, sendo que aqui a bolinha ela tá onde? Ela só está no nosso eixo Y, que é o do cosseno. Então, se aqui, imagine como se fosse um plano cartesiano mesmo, tá? Se aqui no eixo X é menos 1, então ela não está em nenhum ponto do eixo Y, ou seja, para o seno de 180, ela vai ser 0. Tá? Respectivamente. Essa aqui foi bem simples porque é um caso especial. Isso ia servir para outros casos também. Se viesse aqui, por exemplo, nesses pontos, tá? Que eu marquei aqui para deixar bem claro. Bom, vamos para a próxima agora. Seno de π sobre 2 e cosseno de π sobre 2. Π é quanto? 180. 180 dividido por 2, 90. Aí, ó, mais outro. Ele pediu, sendo que agora a gente vai atrás daqui, ó. Porque aqui é o ângulo de 90 graus. Aqui é o de 180. Aqui é o de 270. E aqui é o de 360 graus, tá? Ele quer saber o de 90. O seno de 90. Vamos lá. Tem algum valor? No seno de 90 a gente vê aqui que vale 1. Então já coloca lá. Seno de 90 é 1. E o cosseno? O cosseno não tem nenhum valor porque ele representa a reta X do nosso plano cartesiano imaginário. Então a gente coloca aqui que o cosseno de 90 é 0. Essas duas foram bem simples, tá? Vamos lá pro próximo. Cosseno de 330. Putz, aí mexeu com um número bem grande. Aí como é que fica? Não tem pra que se aperreio não. Se acalma, meu nobre. Vamos junto comigo. Enfrentar isso aqui. Oxi, tá doida. 330. 330 tá entre o 360 e o 270. Qual é a fórmula que a gente usa aqui? 360 é o 360
menos o nosso ângulo. Concordam comigo? Exatamente. Que é 330, né? Coloquei 30. Que vai dar 30 graus. 30 graus. Ele quer o cosseno de 30 graus. Exatamente. O cosseno de 30 graus. Vamos lá, colocar aqui, ó. Cosseno 30 graus. Agora vamos analisar o sinal. Cosseno. Cosseno. Vamos lá. Cosseno de 30 tá aqui. Correto? Concorda comigo? 30 graus tá aqui. Vamos lá. Tudo que tiver para a direita do cosseno é positivo. Concorda comigo? Então, tanto aqui quanto aqui vai ser positivo. E o nosso ângulo de 330 também vai estar aqui. Ou seja, o cosseno de 330 é o próprio cosseno de 30. Bem fácil daqui. Quanto é o cosseno de 30? Vamos lá na nossa tabelinha. 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 vai servir para o seno. Então descarta. 3, 2, 1. Opa! Cosseno 3. O 3 vai servir para o de 30 graus. Ou seja, é raiz de 3 sobre 2. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Ave Maria, estamos mitando aqui nesse círculo. Vixe, experts apenas. Agora a gente vai chegar num caso particular, tá? Esse caso aqui ele é bem chatinho porque você pensa, tangente, então é só fazer igual o cosseno e cosseno, não. Aí você vai ter que se lembrar de uma outra coisa que é a relação tangente. O que é tangente? Vamos imaginar que eu vou até escrever de outra cor. A tangente de um número é o seno dele dividido pelo seu cosseno. Então o que acontece? Se ele está pedindo a tangente de 225, ele quer saber o seno de 225 dividido pelo cosseno de 225. E sim, a gente vai ter que achar os dois. Não tem o que fazer aqui, tá? Não, e outra, não pode fazer igual do jeito do seno e do cosseno, que tipo, 225 vem aqui no gráfico, achei, vou mudar o sinal ou não, e aí eu vou meter bala. Não, não é assim, tá? Se fosse assim seria bem fácil, basicamente. E não é assim, tá? Vamos lá, seno de 225, começando pelo nosso seno. Vou colocar até aqui, escondidinho. 225 está entre o 180 e o 270. Qual é a fórmula que a gente usa? É o 180 mais o nosso ângulo. Concorda? Sendo que aqui nesse caso, foi por isso que eu disse naquela hora. Eu recomendo você, esse ângulo que a gente está chamando de beta, ele vai representar ou o 30, o 45 ou 60, porque nesse caso aqui, ó, se a gente fosse substituir, como nos outros casos, o 225 pelo nosso beta, ia dar um ângulo maior que 360 graus, e aí estaria errado. Por isso que eu disse, sempre considere esse ângulo beta como se fosse um desses três ângulos, ou de 30, ou de 45, ou de 60, ou seja, qual é o ângulo que somado a 180 vai dar 225? É o nosso ângulo de 45 graus. Vou colocar aqui o nosso ângulo beta de 45 graus. Ou seja, é o nosso seno de 45 graus e o nosso cosseno de 45 graus. Não vai mudar, tá? Para achar o ângulo não, agora o sinal pode ser diferente. É aí que a gente vai tentar encontrar. Vamos lá. 45 vai estar aqui. Agora vamos atrás do nosso 225. Aí mais ou menos vem pra cá. Vem pra cá, desceu aqui. Deve estar por aqui, 225. Coloca aqui. 225 graus, vamos analisar. Primeiro o nosso seno. Vamos lá. Seno é a linha Y. Para cima positivo, para baixo negativo. Opa, o nosso ângulo está na parte de baixo. Então o nosso seno vai ser negativo. Já coloca aí. Seno negativo, já coloca aí. Agora vamos para o nosso cosseno.
cosseno. Parte direita positivo, parte esquerda negativo. Opa! Nosso ângulo também está na parte esquerda, ou seja, os dois aqui vão ser negativos. Por isso que é importante você saber tanto o sinal quanto as relações de ângulos côngruos, tá? Agora é só substituir e fazer a divisão. O seno de 45 é a mesma coisa do cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2 na nossa tabela. Sendo que com o sinal fica menos raiz de 2 dividido por 2 menos raiz de 2 dividido por 2. Então, um número, isso é básico, tá? Um número dividido por ele mesmo vai dar o quê? O nosso número 1, né? Então, a gente pode afirmar que a tangente de 225 graus é 1. Tá vendo? Esse aqui foi um caso bem específico. Espero que vocês tenham entendido. A tangente não vai seguir os padrões do cosseno e do cosseno, que tipo, vou olhar lá na tabela. 225 menos 180 vai dar 45. E pior que deu, né? Pior que deu 1 aqui. Aí é peia. Mas ó, recomendo vocês fazerem por aquele método, porque você já vai aprimorando para quando vir outros assuntos, como é o caso da função seno e cosseno, que você vai precisar bastante disso, de quadrante e desse bagulho. Você vai precisar saber disso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu, repete o vídeo, volta a cada partezinha desses exemplos. Vai tentando fazer sozinho, para ver se vai dar certo, tá? Valeu, tamo junto, cria!